y va a estar acá arriba con nosotros con el aplauso de todos ustedes. Enquanto o Bia venha para conversarmos, eu gostaria de dizer também que, em seguida à fala da Bia, nós continuaremos o debate, mas diferente desse momento onde estávamos eu e Léo mediando, obrigada, Léo. Nós vamos convidar dois de vocês para mediar. Desafio, né? É um grande desafio. Porém, obrigada. O debate e a participação está dentro desses princípios todos de uma educação que prevê a participação, o protagonismo, e a partir disso que a gente está se pautando. Certo, Bia? Sim. Está claro lo que dijo Rodrigo, lo entendió todo el mundo. Terminando la participación de Bia, dos directores van a ser los mediadores del debate. ¿Está bien? Entonces hay que poner mucha atención. Venga, Bia, por favor. Bom dia a todos. Eu vim aqui pelo programa, vocês devem ter visto que o tema da minha fala é como se define a escola. E aí eu queria propor um exercício para todos vocês. Como se define, a pergunta que eu gostaria que cada um de vocês fizesse é como se define a minha escola. Porque a gente precisa, se estamos precisando e se vamos sair desse conclave com uma decisão transformadora, isso presume que onde estamos não é um lugar que já está, que nos satisfaz, e vamos para um outro lugar. A decisão transformadora pressupõe um processo. Mas, lembrando, voltando à fala do Sérgio, né, se somos produtores musicais, se os diretores são os produtores da sua instituição, os responsáveis pela intencionalidade, pelo projeto, então nós precisamos saber onde vocês precisam ter muita consciência de onde está a sua escola e para onde vocês vão. Para fazer esse exercício, eu trouxe aqui no meu telefone duas definições de escola. E eu gostaria que, à medida que eu lesse uma, vocês fossem pensando no quanto a sua escola se encaixa na definição que eu vou ler. E depois a gente vai fazer o mesmo exercício com a outra definição. São duas definições de escolas com propostas, com um perfil diferente. Então vamos lá. Eu vou começar com a primeira definição. O termo escola refere-se ao estabelecimento onde se dá qualquer gênero de instrução. Bom, é difícil imaginar que alguém aqui tenha uma escola que não funcione num prédio, que seja um local onde aconteça a instrução. Acho que até aqui vamos. Mas a definição continua. Também permite fazer alusão ao ensino que se dá ou se recebe. Aqui também é difícil a gente imaginar que numa escola não tenha ensino. Mas aqui eu já vou, não sei se inquieta vocês, o que me chama a atenção. A definição fala de ensino, não fala de aprendizagem. Ela fala sempre focando no ensino. Alusão ao ensino que se dá e ao ensino que se recebe. Essa definição, ela se refere ao que o Dewey chamou de escola tradicional. E para terminar, a definição ela faz alusão ao conjunto do corpo docente e discente de um mesmo estabelecimento. E aqui a gente tem uma alusão direta a alunos e professores de um estabelecimento escolar. E a pergunta, a reflexão que eu queria fazer para vocês, a provocação é:
Essa definição, ela se ajusta à instituição que vocês dirigem? Com que grau? Falta alguma coisa? Essa definição define completamente a instituição que vocês dirigem? Houve um tempo em que as instituições escolares, as escolas, elas se contentavam com essa definição. E ela era suficiente para definir a escola. Essa definição é de uma escola tradicional do modelo de educação bancária do Paulo Freire. Esse modelo que nós herdamos e que não fizemos parte, nenhum de nós seguramente fez parte da origem dessa escola, nós simplesmente pegamos o trem andando, para continuar fazendo alusão ao Sérgio, e a gente foi tocando o que a gente recebeu, um modelo, e a gente, nesse nosso dia a dia, pouco espaço temos para fazer reflexão sobre o que herança é essa, né? Mas enfim, essa é a primeira definição. Agora eu vou falar a outra definição. A outra definição, ela pretende expressar a escola hoje. A escola como nós do UNO nos reunimos. Vocês viram hoje um trecho de uma reunião nossa, em que ela aconteceu anteontem e ontem, sobre esse encontro. Em outras ocasiões, a gente se reúne, a equipe do UNO vive se reunindo para discutir questões de educação. E numa dessas reuniões, nós demoramos 1h30 para chegar nessa definição que eu vou falar para vocês agora. É uma frase, e nos custou 1h30. E aí eu gostaria que vocês de novo fizessem um exercício. Eu digo a frase, e vocês vão pensando se essa outra definição, ela também descreve a sua instituição. A escola é uma instância social. Bom, a escola é uma instância social. A palavra instância, ela substitui, na nossa definição, a palavra estabelecimento. Se vocês pensarem nesse conceito de estabelecimento e no conceito de instância, instância e estabelecimento são dois substantivos que se contrapõem. O que nós estamos querendo dizer com instância e por que fizemos a substituição? Quando a escola sai para fazer um estudo do meio, ela continua sendo a escola. Então, a instrução, ela não depende mais de um espaço geográfico, de um prédio, de um estabelecimento. A escola hoje, ela acontece com maior ou menor intensidade fora do seu estabelecimento. Se nós pensarmos em tecnologia, né, em como a tecnologia amplia o espaço da escola, a tecnologia permite à escola vencer os seus muros e os seus tempos. Quando um aluno nosso faz uma aula invertida na sua casa, no tempo que ele quiser, no lugar que ele quiser, a escola está lá, fora do seu estabelecimento. Nesse sentido é que essa definição troca estabelecimento por instância. A escola é uma instância social. Uma instância social? Sim. No aspecto em que a escola hoje, ela não é um simulacro, ou não deveria ser um simulacro. Situações que nós simulamos dentro da escola, a gente recria, como se fosse um laboratório. Nesse aspecto, a escola é social, porque ela rompe seus muros e coloca os alunos, por exemplo, para trabalhar com a comunidade. E consegue, os alunos trabalham efetivamente, não é um arremedo de trabalho. Os alunos, dentro das escolas, é o trabalho por projetos, em que você tem a escola tem uma finalidade social clara, né?
No mínimo com a sua comunidade no seu entorno. Continuando. A escola é uma instância social onde os sujeitos expressam legitimamente sua cultura. Se na definição anterior havia uma alusão a corpo docente e a corpo discente, nós trocamos por sujeitos, porque a escola hoje, ela amplia os seus atores e ela precisa da parceria da família, da comunidade, de outras escolas, é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Então, são esses sujeitos, e os sujeitos, eles têm, não existe mais nessa definição, essa relação de, o papel de um é ensinar, o papel do outro é aprender. O que a gente imagina, estou lendo um livro hoje, que se chama Escolas que Aprendem. É uma proposta muito interessante, e o conceito de escolas que aprendem abrange todos os seus atores. Todos aprendem, todos ensinam. E para finalizar, aí a questão política. Bom, antes, a questão da cultura. A escola hoje não se limita mais aos currículos. A escola hoje é um ambiente de sociabilização, é um ambiente de tolerância, de valores, de relacionamento social, de respeito. Então, a missão da escola ela é muito mais ampla do que simplesmente ensinar conteúdos específicos curriculares. Não que ela não deva fazer isso, ela também faz isso, mas o seu espectro ampliou, né? E, finalmente, em uma sociedade democrática. Isso é um valor que, pelo menos nesse grupo aqui, estamos em países democráticos e esse, politicamente, é um valor que nós acreditamos está aqui na nossa definição. Aí eu pergunto para vocês, a primeira definição, imaginemos que ela esteja aqui e a outra está aqui. Quando eu pensei nas duas definições, eu imaginei o seguinte quadro. Eu acho pouco provável que algum diretor acredite que a sua escola seja perfeitamente definida pelo primeiro texto. Mas também acredito que eu arriscaria dizer que a segunda definição também não define completamente. Eu acredito que a gente tenha, na verdade, se a gente tivesse dois polos, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Em que gradação a escola de vocês se encontra? Eu imagino que tem a escola mais próxima da primeira definição ou mais próxima da segunda. E que oscile. Você pode pensar em vários aspectos, nas estruturas. A gente pode pensar em gestão escolar. Bom, é uma gestão escolar democrática? Está mais aqui. Não é democrática? Está mais próxima desse outro modelo, o modelo tradicional. Quando a escola faz trabalhos por projetos e faz projetos que abrangem o seu entorno, a comunidade e a família, está mais próxima daqui. Quando fica com as aulas expositivas, com muito apegada ao currículo e um tipo de aula em que o aluno é passivo, escuta, está mais próxima daqui. Então, o que a gente precisa pensar é a decisão transformadora, ela certamente vai reposicionar a escola de vocês em relação a esse gradiente entre essas duas definições. Eu estou lendo também um livro sobre Dewey, o filósofo norte-americano que pensou a proposta da escola moderna. E ele definia o que era uma escola tradicional e uma escola progressista. E o Dewey falava que a humanidade, nós gostamos de pensar em polos extremos. A maneira da gente pensar é ou isso ou aquilo.
ou de direita ou de esquerda, por exemplo. Ou vou falar um exemplo brasileiro, ou Corinthians ou Palmeiras, né? Então, assim, o futebol é um grande catalisador, né? Assim, não tem choro, ou é uma coisa, e assim, eu gosto muito desse e odeio aquele, né? A gente funciona desse jeito em várias maneiras. A literatura é pródiga em fornecer isso, o vilão completo e o herói, né? Então a gente funciona assim. Gostamos de funcionar dessa maneira, mas acontece que na prática, o Gil escreve isso, na prática o que a gente tem, mesmo que em teoria a gente tenha os polos, a prática ela é mesclada, ela cria esse gradiente. É o que ele chama de transição. Mas e aí é difícil discordar disso. Mas o que me chama a atenção, e aí vamos lá, vou conversar com vocês, produtores de uma nova escola, uma escola com sentido. Essa proposição, essa questão da transição, o Gil ele está ligado ao movimento da Escola Nova de 1930. Será que 85 anos é um tempo razoável de transição? Será que a gente não está precisando, será que a gente não tem essa dívida com os nossos alunos, que são a razão de ser da escola? E outra coisa, para terminar, o projeto, a identidade, como produtores de uma escola com identidade. E a minha última provocação e inquietação. Se nós, o Léo falou agora há pouco sobre visão e missão da escola. Provocada pelo Pablo, o Pablo foi a primeira pessoa que me chamou atenção sobre o que eu vou dizer agora. Se a gente entra na internet, por exemplo, e busca sites de escola, o texto da visão e da missão das escolas não lhes dá identidade. Vocês podem pegar o texto da visão e da missão de uma escola e colocar na sua, a gente pode trocar. Porque eles são intercambiáveis, porque eles são genéricos, eles falam da escola e não da minha escola. E essa é a provocação. A gente precisa sair daqui com essa inquietação. E o que fazer para não sair daqui e voltar ao nosso cotidiano como se nada houvera? Depende de cada um de vocês. O Uno pode ajudar, a relação entre vocês, a rede que vocês formam, pode ajudar, pode apoiar, sozinhos vocês não estão. Mas a decisão, a iniciativa é de cada um de vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Bea, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que deja nuevamente una serie de puntos de reflexión para que este debate continúe y se extienda. Nuestras instituciones educativas están en tránsito, están yendo de un sitio a otro, están en un proceso auténtico de transformación. Son instancias sociales, como decía Bea, y no establecimientos educativos. Hay un montón de temas ahí que están profundos. Esta siguiente parte del debate va a estar conducida y moderada por dos directores de escuelas, escogidos al azar. Les voy a presentar a Claudia Rojo, que es directora del Instituto Schumann en la Ciudad de México. Ella es directora, fundadora, dueña de un colegio que empezó en maternal y luego se hizo primaria y luego se hizo secundaria y ahora ya es bachillerato y ya tienes 5 edificios y no sé cuántas cosas y ya muy pronto va a ser universidad. Bienvenida, Claudia, muchas gracias. Rodrigo. Sí, acá. Acá, não te veo por la luz, pero aí estás. Dentro dessa proposta nossa, existe uma tentativa muito grande de mostrar que o protagonista desse evento todo somos todos nós.
Por isso esses diretores, tanto Cláudia quanto o próximo que eu vou chamar, não sabia, mas são convocados a exercer esse papel de protagonismo. O diretor que eu convido do Brasil é Wagner Checon. Wagner, está aqui ao meu lado, surpreso. Aqui o microfone. Legal, vamos lá. Para cá. Para aí? Para acá, claro, vénganse. Deixa Vénganse eu por acá. pegar minhas anotações, senão... Tienen ustedes el apoyo de todo el staff con micrófonos para escuchar las opiniones y los puntos de vista de los señores y las señoras directores para que ustedes puedan conducir esto. Bea dejó una pregunta clara ahí al final en torno a qué tipo de directores somos nosotros y si estamos en realidad encaminando nuestra institución educativa hacia un proceso de cambio. El piso es tuyo, los micrófonos también. Gracias, buenos días. Y esto sí ha sido una sorpresa para mí como representante de la comunidad mexicana y también como parte del crecimiento del sistema, porque soy colegio fundador, ya lo dijo Leo, y me da mucho gusto saber que estamos aquí todos con la misma intención, pero yo los invitaría a que saliéramos más que con una intención, con una terminativa. Yo no sé si esto es demasiado mexicanizado para ustedes, pero todos los mexicanos entendemos lo que es tener iniciativa y no terminativa. La palabra happy termina con Y porque tiene que ver con tomar decisiones y de verdad dejémonos de estar con la misma idea de todos los congresos de vamos a salir y vamos a cambiar. Mejor vayamos haciéndolos poco a poco y trabajemos con nosotros primero para poder llegar a nuestras escuelas, a nuestras comunidades y hacer algo diferente. Arnaldo hablaba un poco de las provocaciones o de empezar en el colegio, en el día a día, con una provocación. También hay que pensar en que los planes y programas de estudio no pueden ser tomados como una provocación. Tienen que tener un cómo, un por qué, un para qué, y entonces es ahí donde tenemos que encontrar el equilibrio en poder ser provocadores. Al inicio de este congreso nos pedían una reflexión respecto de qué nos obligó a cambiar. ¿Qué nos obliga a cambiar? Creo que la mayoría de nosotros tenemos una motivación muy personal, a lo mejor demasiado personal y emocional, que quizás no pudimos transmitir o no quisimos compartir, también se vale. Pero una de las razones que nos hacen cambiar y que sí podemos compartir todos son los chicos, los alumnos que tenemos, que ellos ya nacieron así, entonces ya es una crisis que tenemos encima y que no podemos ir para atrás. Ellos son nuestra crisis para cambiar, para evolucionar, porque además no todos los cambios son positivos, simplemente si decidimos que sea una evolución, vamos a poder salir adelante. Ok. Bom dia a todos. Estou aqui surpreso, feliz. E dentre as minhas anotações, meu nome é Wagner, tenho um colégio, dirijo um colégio em São Paulo, que estando nesse momento aqui na frente e durante boa parte do processo lá atrás, eu percebo que nós temos, e isso é importante, que nos tornarmos uno, né? O projeto, o que se fala deste projeto é a unidade. E desde que nós entramos há 2 anos dentro do processo, eu percebo que a formação, o alicerce desse processo está começando a secar. E que nós temos agora começar a erguer as paredes, começar a colocar decoração, que o projeto ele surgiu, da construção. E agora começa o alicerce. E eu pretendo, né, fui tomado de surpresa tal qual a colega, conduzir, deixar à vontade. Né? E eu acho que, para um debate, talvez eu coloque as minhas inquietações, talvez eu não vou falar muito no meu colégio, porque todo diretor que for falar do seu colégio ele é o melhor do mundo, né? Como já foi dito para os nossos colegas, e vai defender os seus professores, o seu projeto pedagógico. E eu acho que o que preocupa a todos nós é como fazer isso. E escutando, né, eu começo a talvez jogar uma inquietação do processo,
do que nós temos medo para transformar. O que traz o medo de eu agir? Né? O Ari colocou medo de perder o aluno, que as famílias vão embora. Eu creio que a primeira ação é entender, dentro da sua escola, o que o gestor tem medo de agir. Qual é a palavra que define o medo dele para adotar um processo de transformação em seu colégio? Sí, me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Yo me inclino mucho a pensar en asumir la construcción de nosotros desde el respeto y la responsabilidad, desde la honestidad. ¿Alguien me puede compartir algo? Rodrigo, por allá tenemos micrófono. Ok, acá. Bueno, buenos días a todos. La pregunta de la clase de directores que somos y la clase de colegios o de escuelas que queremos tener, yo creo que está basada principalmente, deberíamos de nosotros ahorita sentar las bases para decir qué identidad como comunidad debemos de tener. Y a partir de la identidad como comunidad entonces a partir de esa mística que le vamos a imprimir, que muchos de nosotros la conocemos, pero es apropiarnos de ella, hacerla parte de la mística de nuestro quehacer cotidiano, a partir de eso construir nuestra identidad como escuela y que permee entonces hacia nuestra función y hacia nuestro quehacer, porque la forma de liderazgo que yo voy a hacer tendrá que estar implícita en la mística que nosotros le vayamos a aplicar. Me preocupa mucho como directora la falta de sentido que le dan ahorita los adolescentes de secundaria a su estadía en la escuela y que la capacidad de asombro cada vez es menor y que nos cuesta más trabajo como docentes o como directivos tratar de inyectar ese ánimo y esa motivación a los estudiantes. Entonces, el liderazgo, la emoción y sobre todo el trabajo con los sentidos, con el sentimiento y con las emociones. Y ese trabajo con las emociones nos puede ayudar a lograr grandes cambios. Muchas gracias. Yo ahí te invitaría un poco a controlar esa frustración que nos da a todos, que comparto contigo, de que no reciban los adolescentes, no podamos ver el producto terminado. Pero acuérdense que esto es dar la patadita de inicio a un proceso interminable de construcción, de conocimiento y de amor por el aprendizaje. Es un poco frustrante sí no ver el producto terminado, pero tengamos la seguridad de que la sociedad, por lo menos la sociedad que estamos construyendo todos y cada uno de nosotros, va a tener muy buenos frutos en unos años. Ojalá que nos toque verlo y vivirlo y que lo podamos disfrutar, pero si no, cuenten con eso. A ver, vamos con otra pregunta. Hola, buenos días a todos, gracias por su atención. Yo me siento muy tranquilo y de alguna manera muy sereno por el planteamiento que tiene este cónclave. En primer lugar, hay palabras que redefinen el camino que está tomando Sistema 1. Leo la palabra transformación, leo la palabra crisis. Y obviamente las dos tienen algo en común y la palabra crisis significa específicamente crecer, ¿sí? Y eso hace que redefinamos el concepto que estamos aquí entendiendo por educación o lo que se practica en el ambiente mismo de la educación que es la escuela, ¿sí? No estamos en un proceso de habilitación, estamos en un proceso de humanización, pero si estamos planteando los problemas, las tradiciones y aquellas cosas que no nos han dado efecto, es porque estamos planteando un proceso de rehumanización. Y en ese sentido, hay algo muy interesante que se dijo, es decir, ¿cuál es la identidad de la escuela? Es decir, su misión, qué soy, cómo lo hago, por qué lo hago, a quién se lo hago. Y en ese sentido, quiero retomar desde lo que dijo Arnaldo, una idea fundamental, ¿verdad? Es decir, preguntarnos cuál es la vocación fundamental, perdón por la redundancia, del ser humano, es ser feliz, ¿sí?
No es aprender un montón de conocimientos, aprender a manejar un montón de tecnologías, es ser feliz. Y la felicidad es precisamente mi proyecto de vida. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo primero que se dijo. En la primera conferencia, no recuerdo el nombre de quién lo dijo, es decir, no somos simplemente facilitadores o mediadores. Yo le pondría una AAA. Somos animadores, somos asistentes, somos acompañantes. Eso es ser realmente maestro, eso es ser realmente un educador. Y en ese sentido, el proyecto de vida necesita respetar ese protagonismo del niño, del educando, y que yo asuma que en ese proyecto de vida que él tiene, en su vocación fundamental, que es su felicidad, su propia felicidad, yo voy a estar ahí presente para ayudarlo a transformar el mundo. Muy en la línea de lo que se dijo de Paulo Freire, es decir, ¿para qué vas a dar educación si no tiene un impacto histórico, social, si no vas a transformar el mundo? Gracias por su atención. Sim, sim. E a busca da felicidade, e aí eu creio que o meu maior medo era chegar aqui e ver palestras que vão trazer ideias, vão mexer com todos nós, como aconteceu em outros momentos. E como o Ari colocou, depois a gente retorna, volta para a nossa jornada de 14, 12 horas de trabalho, que a gente não tem tempo de pensar, né? E se sente sozinho muitas vezes e não consegue realizar. E essa questão de você ser protagonista da transformação, quando o colega Sérgio colocou aqui, que ele coloca que o diretor é o produtor, eu tenho um outro termo. Eu coloco que a minha equipe, e aí começa daí, a minha equipe de gestão, que vai desde o financeiro, desde do auxiliar de manutenção, de todos, nós somos os protagonistas, nós arrumamos o palco para o professor brilhar. Nós preparamos todo o processo, nós sabemos aonde queremos chegar e levamos o processo a acontecer. Mas nós ficamos por trás do processo, é o que está se pregando aqui. Então, eu acredito sim que esse processo ele deve e pode acontecer nas escolas. O que eu volto a insistir, criar, e isso eu já tinha pedido aqui, eu ia participar lá atrás em algum momento, de criar, eu acho que como compartilhar, né? Se a Beatriz colocou, como nós saímos sugestões para que a gente saia daqui compartilhando. Vamos criar grupos, enfim, pensar em ações que vão trazer transformações em nossos colégios. Tá? Acho que pegar desse lado aqui, né? Y como dijo la maestra hace rato, en el grupo se crea la magia, pero los directores somos los que orgánicamente construimos esa mística que nos corresponde. Adelante. Sí, gracias. Horacio Navarro, de Colegio La Salle, en México. Yo me quedo, a Bia falou, ela disse que quando ela fez a definição do que é educação, né? Ela falou que a escola é instância social, né? E eu fico muito também com esse termo, instância social, porque acho que a primeira responsabilidade da escola deve ser isso, ser impacto na sociedade. Você perguntou a que temos medo. Acho que já tivemos medo de muitas coisas, mas é hora o medo deveria de ser de não responder ao momento, não responder ao momento social que a sociedade está demandando da escola. Temos que construir personalidades fortes, somos nós formadores, e a escola precisa ser esse espaço, essa instância onde nossos alunos podem encontrar muito mais do que conteúdos, algo que vai além disso e vai transformar a vida toda. Acho que isso é o que os meninos estão esperando, os pais, que às vezes também temos que reeducar os pais, que ficam nos conteúdos
e temos que fazer para eles enxergar muito mais do que só os conteúdos e ver que a transformação das pessoas é o principal, porque eles têm que se tornar também essas células que vão transformar a sociedade toda. Eu creio que na sua fala tem sugestões que eu ia colocar e é importante, acho que vários pensaram, mas uma das maneiras de transformar, nós estamos enxergando como nós enxergamos a nossa escola. E é aquela questão de, a escola hoje não é o contexto social, como a Bia colocou, e essa transformação é olhar a escola como um ambiente social, que tem comunidade, pai, filhos. Então, talvez sugestões, e eu sei que tem escolas aqui, e pelo que eu escutei e conversei, isso foi muito rico na vinda, demorou a viagem, mas valeu a pena, conheci muitas ideias interessantes, que trabalham, escolas de pais, escolas de funcionários, escolas de professores. Não adianta a gente reclamar da universidade se a gente não faz ações, e eu sei que é difícil tudo isso, demanda custo, demanda envolvimento, mas a ideia é, ou você é protagonista, ou você vai ser levado pelo tsunami. O Brasil não vai participar? Vamos lá, pessoal. Vamos lá? Deixa ela falar, depois...